Chegou o novo Tigo 8 Pro. A excelência tecnológica com novo e fascinante design. Esqueça tudo o que você já viu e venha conhecer a 8ª maravilha do mundo, melhor ainda. Venha para o mundo do bom gosto, da exclusividade, do luxo e da melhor tecnologia do mundo. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó, quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, é empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, essa eu confio! Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. A economia da Paraíba decolou. A previsão de crescimento do PIB estadual é de 6,8%. As vendas do varejo também tiveram uma das maiores taxas de crescimento do país. 6 resorts estão se instalando no polo turístico Cabo Branco e Campina vai ganhar seu grande centro de convenções. Somos o estado mais competitivo do Nordeste e as obras da Ponte do Futuro começaram e vão transformar toda a região. Novos investimentos, mais oportunidades para os paraibanos. Governo da Paraíba. Olá pessoal, estamos aqui com mais um podcast Fique Bem e eu conto com a audiência de todos vocês nesse programa maravilhoso e eu quero que vocês possam também acessar esse podcast pelas nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook e também nos canais de TV, na Brisa TV no canal 184, na TCM Mossoró no canal 244 e na LMTV no canal 2 para toda a região do Cariri. E vamos falar hoje sobre um tema extremamente importante, que é os desafios do Enem e suas expectativas. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, o INEP, mais de 5 milhões de pessoas se inscreveram no exame, superando todas as edições anteriores. As provas irão acontecer nos dias 3 e 10 de novembro, agora de 2024. E para falarmos sobre esse assunto, para a gente entender essas expectativas que estão sendo geradas por tantos alunos, vamos convidar o professor Deusimar Dias, que é historiador, também mestre em educação, e ele vai falar para a gente como é que essas expectativas, ele que está em sala de aula, elas podem ser superadas. E qual o caminho melhor para que esses alunos eles possam se nortear para esses 2 dias de provas do Enem. Seja bem-vindo, Deusimar Dias. Olá, doutora Deise Dias, é um prazer estar aqui no programa Fique Bem, para você que está nos vendo através da TV Sol, meu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei qual é o horário que você vai estar vendo, né, assistindo a esse programa, e é um prazer poder estar aqui hoje conversando um pouco sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, sobre essas expectativas, sobre a história da prova, enfim, é um prazer poder estar participando desse seu programa, que é um programa muito bom, um programa de qualidade, né? E mandar um abraço para todos os seus
telespectadores. Que maravilha, é um prazer receber você, né? Você que foi um convidado tão esperado e que todas as pessoas diziam, Deusimar, não vai no programa. Então chegou o dia para falarmos de um tema extremamente importante que você domina muito bem. E para a gente começar esse bate-papo, Deusimar, maravilhoso, eu quero que você fale para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, um pouco sobre quem é Deusimar Dias. É uma pergunta filosófica, né? Às vezes eu não sei responder essa pergunta, não. Mas vamos para aquilo que é objetivo, né? Eu sou professor, né? Eu sempre quis ser professor. Eu não lembro, né, de nenhuma fase da minha vida que eu não tivesse a educação como um norte, né? E aí, em 2004, ingressei na Unifip, né, antiga FIP, e aí fiz o curso de licenciatura em História. Depois fiz especialização em História do Brasil. A partir daí fui para a área jurídica, né? Concluí o curso de Direito na Universidade Federal de Campina Grande, o meu mestrado também na UFCG. Recentemente fiz o curso de Pedagogia, na modalidade EAD. E como escritor tenho 2 livros publicados. Né? O primeiro livro, Direito à Cidade e Alfabetização Urbana, foi publicado em 2022. E mais recentemente o livro Alírio em 7, que conta um pouco a história do escritor patoense Alírio Meira Vanderlei. Trabalho com formação de professores, atualmente ministro aula lá na Uniplan, né, no curso de Pedagogia, e vivo, respiro educação, né, e é algo que é bem apaixonante, né, poder impactar a vida de tantas pessoas, e eu acho que isso torna, né, a minha escolha uma escolha certeira. Eu nunca me arrependi de ter escolhido essa trajetória, de ter escolhido a educação. Espero poder estar muitos e muitos anos ainda fazendo aquilo que eu gosto e aquilo que eu amo. Com certeza, né? Sua trajetória mesmo é uma trajetória brilhante, né? É muito respeitado, tem uma credibilidade muito grande como professor. E todo mundo ama você, né? A verdade é essa. É difícil admitir, mas essa é a verdade. Para que a gente possa começar... Tem algumas pessoas que não gostam muito, não. Mas eu costumo dizer que a nossa vida é uma construção. Sim, sim. Não é? E tem algumas pessoas que, quando não gostam da gente, tem algumas pessoas que é motivo de orgulho, inclusive, né? Os embates na nossa vida, sim, sim, eles fazem parte desse processo, né? Então, ter algumas pessoas que não gostam de você por conta de suas posições, por conta da sua autonomia, isso é muito bom. Essas construções, elas são muito boas também. Claro. Eu espero que tenha, sim, algumas pessoas que não gostem de mim. É o que nos torna humanos, né? Sim. Com certeza. E Deusmar, eu quero que você comece falando pra gente o que de fato e como se deu essa trajetória do Enem até hoje. Pois é, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele veio substituir um modelo que havia no Brasil, que era um modelo de descentralização do acesso à universidade. Então, havia, né, como ainda há hoje, né, o artigo 207 da Constituição garante a autonomia universitária. Então, cada universidade ela tem autonomia de definir a forma como os estudantes irão ingressar naquela instituição. Então, é uma garantia constitucional que cada universidade estabeleça a sua forma de entrada. Porém, o governo, através de uma série de programas, o governo ele passou a estimular que essas universidades elas adotassem um regime único de entrada para que estudantes de regiões diferentes pudessem concorrer a vagas independentemente do local que elas estejam. Então, um estudante, por exemplo, aqui de Patos, mas que tem família, por exemplo, em Recife, ele possa tentar uma vaga na Universidade Federal de Pernambuco, por exemplo, fazendo a prova aqui. Ou um estudante que tem laços aqui na Paraíba, mas que a família mora em São Paulo, para que ele possa fazer o Enem lá em São Paulo e possa usar essa prova aqui no estado da Paraíba. Então, a ideia era essa, né? Democratizar o acesso ao ensino superior. As universidades continuam com essa autonomia, né? Não são 100% das universidades que usam o Enem. Muitas universidades continuam fazendo o seu sistema próprio, como é o caso, por exemplo, da USP lá em São Paulo, né, e outras instituições, mas que grande parte das instituições no Brasil usam a nota do Enem como forma de ingresso. Não só universidades, mas também cursos
como o curso de formação de oficiais aqui da Polícia Militar do Estado da Paraíba, que também usa a nota do Enem. Então, nem sempre foi assim, né? Inicialmente, quando o Enem ele foi pensado para aquilo que é literalmente o que significa Exame Nacional do Ensino Médio, para medir a qualidade do ensino médio. Inicialmente, esse exame ele era direcionado à galera da rede pública e depois esse exame passou também a ser colocado para as instituições privadas, mas para que o público possa entender de uma forma simplificada. Inicialmente, o Enem era direcionado à rede pública para medir a qualidade do ensino médio a partir de uma avaliação externa. Então, do ponto de vista educacional, você tem as avaliações internas, que são aquelas provas que você faz na escola, e você tem as avaliações externas. Então, o Enem era uma avaliação externa apenas. Depois passou a ser critério para entrada nas universidades. Então, a ideia inicial era essa, era democratizar o ensino, a entrada de estudantes nas universidades a partir de um sistema que fosse ali único. Quando é que vai mudar isso de fato, né? Então, a partir de 2009, você tem um novo modelo de prova e a partir de 2009 você tem a adoção por grande parte das universidades desse sistema. Então, você tem, para quem vai estudar, por exemplo, para o Enem, para as provas anteriores, então você tem um Enem antes de 2009 e um Enem depois de 2009. Então, esse modelo de prova que nós temos hoje, ele é a partir de 2009. Bem recente, não é? Bem recente, né? 15 anos apenas. Nesses 15 anos, houve uma reaplicação de uma prova por conta de um vazamento, mas é um sistema que já está consolidado já, né? Eu acho que o Enem ele é um bom modelo, né? Porém, eu acho que a gente precisa rediscutir esse modelo, mas mais à frente a gente conversa um pouco mais sobre isso. Certíssimo. E explica pra gente um pouco sobre como é o acesso ao Enem. Qualquer pessoa de qualquer idade, de qualquer classe social pode ter acesso ao Enem? Qual é o exame mais democrático, né, do Brasil, né, um dos mais acessados do mundo, né? Se eu não me engano, o Enem só perde hoje para o exame de qualificação na China, né? Então, é um dos maiores exames do mundo hoje, com milhões de inscritos. Qualquer pessoa, né, que esteja cursando o ensino médio pode se inscrever, só que houve uma mudança recente, há 4 ou 5 anos atrás, houve uma mudança que, a partir do primeiro ano do ensino médio, né, a primeira série do ensino médio, a pessoa recebia aquela nota e muitas vezes ia para a justiça para tentar conseguir aquela vaga. Então houve uma mudança, né? Então você que está no primeiro ou no segundo ano do ensino médio, hoje você faz como treineiro, né? Então o que é isso? Você faz a prova e o edital especificadamente já diz que você não vai poder usar essa nota para entrar na universidade. Porque isso estava gerando uma confusão jurídica muito grande. Então, aquele aluno, por exemplo, do segundo ano do ensino médio, que fazia o Enem e já tinha uma pontuação suficiente para entrar no curso, então ele jogava essa nota no sistema, ele era aprovado no sistema, mas ele não tinha terminado o ensino médio. Então, o que é que ele fazia? Ele entrava na justiça e aí você tinha algumas aberrações jurídicas, porque, por exemplo, um juiz de Guarabira dava uma decisão mandando a universidade matricular, outro estudante, por exemplo, em Pombal, com a mesma causa, o juiz mandava, dizia que não era para matricular porque não tinha ensino médio. Então, isso começou a gerar uma insegurança jurídica muito grande nas universidades. Teve casos aqui próximo a gente que o mesmo juiz, de uma semana para outra, deu 2 decisões diferentes para o mesmo caso. Então, para uma menina, inclusive, envolvia 2 ex-alunas minhas. Para um caso, ele deu a decisão favorável, né, para essa menina que estava no segundo ano, e na semana seguinte, em outro caso, uma decisão diferente, barrando a entrada dela na universidade. Tivemos casos, por exemplo, de estudantes que fizeram até o 5º período nas universidades, com uma liminar, e aí a universidade recorre e essa pessoa no 5º período, por exemplo, perdeu a sua matrícula e teve que ir para uma instituição privada. Então, para garantir isso, o que é que o edital já traz? Primeiro e segundo ano, treineiro.
O aluno que está no terceiro ano do ensino médio, não, ele já pega essa nota, terceiro ano do ensino médio, cursinho, maior de 18 anos, enfim, já pega essa nota, e quando abre para o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, ele já coloca ali. Então, como é que funciona? Você faz o Enem a partir de um edital. E aí você faz esse Enem, você faz a prova e você tem uma nota. Essa nota, você fica com ela guardadinha. Você pega a sua nota e aí espera abrir o SISU, que é um sistema, né? O SISU é um sistema que é alimentado pelas universidades. Então, o SISU é um sistema, né, que você acessa através da internet, onde cada universidade diz assim, ó, eu tenho tantas vagas para esse curso. Então, a UFPB chega para o SISU e diz, olha, eu tenho 30 vagas para medicina, 50 para direito, 40 para informática, e joga no sistema. A Universidade Federal do Pará diz, olha, eu tenho 400 vagas. A Universidade de Pernambuco, eu tenho 150 vagas. A Universidade Estadual da Paraíba, tenho 200 vagas. E esse sistema, você abre o sistema, tem um período que esse sistema é aberto, e você coloca lá, olha, eu quero tal curso em tal universidade, minha nota é essa. Quando todo mundo terminar de colocar essa nota, o sistema, ele faz o ranqueamento. E aí você tem esse número de vagas ali a partir daquele ranqueamento. Então, é como se fossem duas etapas. O que é que você precisa fazer para poder entrar na universidade? Então, primeiro você faz o Enem, né? Depois pega a nota e espera abrir o SISU e coloca a sua nota no sistema dentro do curso, do turno e da universidade que você quer. Maravilha, bem entendido. E como você tem uma vasta experiência, Deusimar, já como professor no ensino médio em específico, eu queria que você pudesse explicar como é que você enxerga hoje as expectativas dos alunos do ensino médio em relação a fazer a prova, né? Como é que você experiencia isso e como é que você também orienta os alunos para que eles possam estar mais preparados para encarar essa prova? A minha orientação é assim, o estudo ele tem que ser contínuo, você precisa ter uma rotina de estudo. Eu percebo muito, né, que os alunos, eles aumentam o seu foco no terceiro ano do ensino médio. Sim. E isso é muito complicado. Por quê? Porque quando você passa a se preocupar com o Enem apenas no terceiro ano do ensino médio, você tem uma sobrecarga de estudo muito grande. Muito grande. Então, eu costumo dizer o seguinte, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele é uma prova de conhecimentos gerais. É uma prova de conhecimentos amplos. E você precisa pegar um pouquinho de cada área, um pouquinho de cada conhecimento, para ir ampliando o seu repertório. Então você tem que ter contato, por exemplo, com a literatura brasileira, você tem que ter contato com as operações básicas no âmbito da matemática, você tem que entender no âmbito da natureza os fenômenos que ocorrem ali a partir daquilo que está colocado nos eventos do cotidiano. Então, por exemplo, um tornado, uma tempestade, a enchente, por exemplo, do Rio Grande do Sul, você precisa saber as causas daquilo ali, né? Então, a prova do Enem exige que você seja um estudante proativo, uma pessoa que entenda o que está acontecendo atualmente e que estabeleça um processo de comparação. Se você deixa para vincular todas essas habilidades e competências no terceiro ano, você não vai conseguir. Você não vai conseguir fazer uma boa prova, né? Então, desde o primeiro ano, você tem que ter, desde o primeiro ano, uma sequência de estudos. E essa sequência de estudos é dentro de um cronograma que você monta de acordo com a sua realidade, que é um outro erro que eu vejo muito hoje, né? Eu discordo totalmente dessa tendência coaching que nós temos hoje, né? Essa tendência que tenta vender um modelo, né? Então, assim, olha, siga essa etapa que você vai vencer. Faça isso que você vai garantir sua aprovação. Siga esse roteiro aqui que sua vaga já está certa, né? Então, nós vivemos uma era em que esse universo coach, o Reels do Instagram, né, e tal, vende um modelo pronto que não existe. E rápido, né? Imediatista. Modelo pronto, modelo rápido, né? É igual aqueles livros de autoajuda, né? Então, assim, 10 passos para ser feliz, 10 passos para tornar seu casamento blindado, 10 passos para você não ter depressão, 10 coisas. Isso não existe. Melhore sua memória em 21 dias. Isso não existe, né? Isso é charlatanismo puro. Por quê? Porque as pessoas, elas são diferentes. Eu não posso chegar para um aluno, por exemplo, que não tem uma rotina de estudo e dizer que para esse aluno, dizer, olha, você tem que estudar 8 horas por dia. Não.
Ele não tem que estudar 8 horas por dia. Você tem que estabelecer, dentro da sua conjuntura, uma rotina de estudo. E eu digo muito isso, né? Parece até estranho. Eu digo assim, cara, comece por 20 minutos. 20 minutos. A pessoa que não estuda, não tem o costume de estudar todo dia. Hoje você vai estudar 20 minutos. E amanhã, 20 minutos. E depois de amanhã, 20 minutos. Você vai pegar a rotina daquilo ali. E aí você vai aumentando isso. Com uma semana, você pode chegar e dizer, poxa, eu estou estudando 20 minutos todo dia aqui. O que é que eu faço se eu estudar 1 hora por dia? E isso é massa, por quê? Porque você vai perceber que o seu desempenho vai aumentar. Então, se você está no ensino médio, você começa a entender de forma mais fácil aquilo que os professores estão dizendo. As suas notas, elas começam a aumentar naturalmente, sem que você faça um esforço extra. Né? Se você está num cursinho, ou se você está estudando em casa, você vai ver que questões que você demorava mais tempo para resolver, você vai demorar menos tempo. Então é um processo natural. Então eu sempre indico que o processo de preparação tem que ser de maneira contínua. Tem que ser de maneira contínua. Eu mudei muito a minha relação com o estudo, e isso é uma experiência pessoal, depois que eu coloquei na minha cabeça uma coisa, assim, eu leio todo dia. Todo dia eu leio. Agora, todo dia eu leio a mesma quantidade? Não. Por exemplo, os dias que eu tenho mais atividade, quarta e quinta-feira, são os dias que eu leio menos. Mas eu sempre tenho um livro na bolsa. Por exemplo, quando eu vou dormir, a quarta-feira, por exemplo, que é o dia que eu tenho mais aulas, né? 16 aulas 14 aulas na quarta-feira. Eu chego à noite, eu leio nem que seja 1 página ou 2 páginas. Exatamente. Eu estou lendo agora um livro do Machado de Assis, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. E os capítulos, é uma espécie de diário, eles são bem curtos. Então, quarta-feira da semana passada, eu li meia página. Meia página, um capítulo. Meia página. Você diz, poxa Deus, mas é pouco. Eu digo, é pouco, mas eu li. No outro dia eu já não estava no mesmo lugar. Na psicologia então, assim, a gente chama isso de treino cognitivo. Né? Você vai treinando o seu cérebro para que ele possa se estimular, para ir aumentando a quantidade de horas de estudo. Pois é. E quando eu critico essa questão da autoajuda, do mundo coach, é porque você que tem que descobrir isso. É claro que você pode pedir ajuda. Fazer terapia. Fazer terapia, mas assim, quem descobre isso é você. Sim, sim. Assim, é você, dentro do seu ritmo. Né? Eu sou totalmente contra. Pronto, essa semana vocês vão ver muito isso. Os gurus da internet dizendo que horas você tem que dormir, o que é que você tem que fazer, o que tem que comer. Gente, isso é uma bobagem, tá bom? Você que vai fazer prova do Enem, isso é uma bobagem. Se você está acostumado a dormir todo dia de meia-noite e no dia que antecede a prova do Enem, você vai dormir 8 horas da noite, você não vai conseguir dormir, você vai ficar bolando na cama, você vai ficar estressado, pode ser que você tenha uma insônia e acorde no outro dia arretado. Não é? Então, assim, você dorme todo dia meia-noite, mas você acorda bem no outro dia, você acorda disposto. Então mantenha isso, né? Mantenha. Exatamente. Porque eu já vi, né, o pessoal dizendo assim, coma, você tem que comer frutas e tal. Bom, se você está acostumado a comer cuscuz com buchada todo dia, e aí você vai comer, por exemplo, uma maçã e meia banda de laranja, com 1 hora de prova, sua barriga vai estar incomodando os outros lá. Vai estar dando fazendo aquela zoada, você vai estar com fome, não é? Então, assim, é claro que você não vai comer, por exemplo, você não vai comer uma galinha cabidela, né, que é cheia de gordura. Uma feijoada, você não vai comer uma coisa, né, assim, que você vai comer aquilo que você come todo dia, quer dizer, isso é uma bobagem, né? Porque pode dar uma dor de barriga. Gente, tem banheiro em todos os lugares que estão. E pode sair para ir ao banheiro. Você pode sair a quantidade de vezes que for necessário, né, e tal. Então, a gente não pode também pilhar muito. Gera ansiedade demais, né? É porque a pessoa fica com medo de tudo, né? Sim. Não, porque eu já vi uma coisa bizarra uma vez, que foi uma pessoa ensinando quantos goles de água você tinha que tomar para não perder a concentração na hora da prova. Isso tem base nenhuma. Como assim você vai estar contando os goles de água? Gente, é uma rotina, né? Você tem que entender isso. Essa prova é parte
é a culminância de uma rotina de estudo. De uma né? vida de estudos, né, na realidade. E a gente tem que estar preparado para isso, para não gerar ansiedade, porque por mais que você saiba do conteúdo teórico, de tudo aquilo que você estudou a sua vida inteira, e o Enem é esse momento mais decisivo, Sim. se você estiver muito ansioso, você vai ter aquele branco, vai dar aquele apagão. Por quê? Porque você está tenso demais. Sim. E a gente precisa estar relaxado para que a gente possa viver os melhores momentos da nossa vida de uma forma bem equilibrada. Que, pelo contrário, também as pessoas veem o Enem como um bicho de 7 cabeças, como, eu tô indo ali a forca, né? E não é um momento também muito importante, né, Deusmar? Sim, sim. E é muito preocupante você ter... Pronto, eu tenho alunos de 16, 17 anos que estão no terceiro ano, e eu digo assim, e eles choram, assim, muitos choram. Isso. E eu digo, você é um velho, né? Você é uma pessoa idosa. Eu tenho pena de você porque você tá agindo como se você fosse morrer agora. Sim, né? Exatamente. E eu digo muito isso a eles assim, eu digo, olha, você tem 16 anos, você tem 17 anos, você tem uma vida toda pela frente. Isso. Né? Vamos pensar na possibilidade de você não passar. Se você não passar, ano que vem tem mais. Isso não é uma forma. É claro que é bom você ser aprovado no terceiro ano. Claro. É claro, gente, é óbvio. Você vai ganhar tempo, você vai entrar na universidade antes. Mas qual é o problema de você entrar na universidade aos 18 anos? Sim. Aos 19 anos? Né? Não tem problema, isso não é o fim do mundo. Exatamente. Né? Então você precisa ter essa tranquilidade para poder fazer a prova de maneira tranquila, entendendo que ali é um processo importante na sua vida, porém não é a última coisa que você vai fazer na sua vida. Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem que parar um pouco e analisar a conjuntura e ver que, assim, o mundo está aí para a juventude tentar. Né? Tentar. Isso. Não adianta. Outra coisa que eu bato muito na tecla, Deise, é em relação à escolha dos cursos. Né? Isso. Então, muitas vezes você faz, porque qual é a grande diferença do Enem para os outros vestibulares convencionais? Quando você faz os vestibulares convencionais, principalmente antes de 2009, você se inscrevia no vestibular já sabendo o curso. Então, você já escolhia o curso, você já escolhia a vaga para o curso que você ia concorrer. No Enem, não. Você só escolhe o curso quando você está com a nota e quando você está no SISU ali. Por que é que tem tanta gente desistindo dos cursos? Porque lá no SISU tem a opção de você colocar, de acordo com a sua pontuação, um curso que você entende que você passa pela sua nota. Porque tem a nota de corte. Né? Todo dia sai ali no final da noite uma nota de corte. Então a pessoa nunca falou, por exemplo, em engenharia mecânica, por exemplo. Ela nunca falou. Ela queria medicina, mas ela viu que a nota não dava e disse, poxa, vou colocar aqui engenharia de produção, por exemplo. Aí não passa para medicina, mas a nota dá para engenharia de produção. E você passa para engenharia de produção, começa um curso pelo qual você não é identificado e tranca esse curso. Né? Por quê? Porque você quer passar, você quer sair do ensino médio, você quer ter seu nome num banner da escola e você quer passar ali. Só que isso vai fazer com que lá na frente você desista do curso e retome um caminho que você estava buscando ali. Né? Então, assim, hoje você tem que ter tranquilidade em relação ao estudo e você tem que ter tranquilidade em relação à sua escolha, que pode ser uma escolha que lá na frente você desista. Sim. Então, assim, gente, o Enem é parte de um processo. O Enem, ele é parte do caminho, ele não é o final do caminho. Ele é parte da sua trajetória. Isso. Até porque nós somos seres extremamente transitórios, imutáveis, e aí no processo da nossa evolução, do nosso amadurecimento, a gente também pode ir mudando as nossas percepções, né? E aí eu também vejo, Deusmar, que muitos adolescentes têm chegado já nessa reta final da terceira série do ensino médio, e eles dizem assim, não, eu não sei nem para onde eu vou, não sei
Que expectativa eu vou gerar sobre uma profissão? Eu nem parei para pensar nisso. Quando você está em sala de aula, os seus alunos, como são do ensino médio, você escuta muito esse sentido de não saber para onde vai, de dizer assim, Deus, mas eu não sei nem para onde eu vou, porque eu não tive referência, os meus pais não me orientaram, né, em torno dessa profissão. Ou também a gente enxerga muitos alunos que também têm aquele norte de eu vou ser médico porque meu pai e minha mãe ou vou ser policial porque meu pai é. E isso muitas vezes não traz nenhuma característica da sua personalidade, você não se identifica com aquela determinada profissão e você também se torna um indivíduo frustrado. Sim, sim. Hoje você tem no ensino médio já uma disciplina chamada Projeto de Vida, né? Que é muito boa. E o Projeto de Vida, ele tenta puxar mais para esse lado, né? Então, se você tem, por exemplo, hoje você tem grande parte dos alunos que querem a carreira médica, né, até pelas oportunidades que são dadas em relação à ProUni, em relação a FIES, né? Mas eu percebo muito assim que eles veem muito a questão salarial. Não tem problema em ver a questão salarial. O problema é quando você não participa do processo. Eu vou pegar um exemplo, né? Vamos lá. O sonho da pessoa é ser médica, por exemplo. O seu sonho é ser médica. Mas você tem pavor a sangue. Por exemplo, você tem pavor a sangue. E aí você diz, eu não vou ser médica porque eu tenho um pavor a sangue, né? Cara, isso tem como resolver. Você pode buscar um tratamento, você pode fazer terapia, né? Você pode fazer um acompanhamento em relação a isso. Talvez isso seja uma coisa totalmente contornável, né? Olha, eu quero ser engenheiro civil. Eu acho muito massa a galera nas obras usando aquele capacetinho e tal. Eu quero ser engenheiro civil, mas eu tenho um problema com cálculo. Eu não me dou bem com cálculo. Poxa, será que isso é um problema? Sim. Né? Então, assim, tem jeito de resolver esse problema? Ou você desiste de cara, né? Sim. Se você quer ser engenheiro civil, você precisa lidar com cálculos. Esse seu problema com cálculos, ele é permanente? Ele é decisivo? Ou tem como você fazer um reforço, ver a possibilidade até aí de uma descalculia, sim, né? Sim, claro. Fazer um acompanhamento mais direto, fazer um curso específico, por exemplo, na área de exatas. Porque se você percebe que, olha, realmente não dá, realmente cálculo não dá, então não dá para você ser engenheiro, né? Mas se você ataca aquela sua dificuldade de uma maneira específica e consegue destravar isso, cara, você vai ser um engenheiro massa. Isso. Né? Você vai ser um médico muito massa. Então, eu percebo muito isso, né? Eu percebo que existe muitas vezes uma confusão entre as expectativas que a sociedade cria e aquilo que eles querem. Exatamente. Tive uma aluna fantástica, né, numa das cidades que eu dei aula, fantástica, né, que ela faz serviço social, faz ciências sociais na UFPB. A nota dela dava para qualquer curso, inclusive medicina. Mas ela resolveu fazer ciências sociais. E ela está terminando o curso agora de ciências sociais. Isso foi uma comoção na turma. Foi uma comoção. Como assim, né? Como assim uma pessoa que tem a nota para entrar em medicina quer fazer ciências sociais? Ela sempre quis. Exatamente. Sempre quis. Então E ela já se entendia bem, né? Ela pode ser uma cientista social fantástica, né? Sim. Como pode lá na frente chegar e dizer, não, olha, não é isso que eu quero, vou fazer outra coisa. Né? Então, assim, a gente não é uma questão de relativizar, de dizer assim, Deusimar, tem que relativizar, dar o gás. Não, é você entender que não é a última fase do caminho. Vocês ainda vão viver muita coisa ainda por esse caminho. Né? Estude. Eu digo muito o que aconteceu comigo. Poxa, a pessoa que não tem uma profissão, a pessoa que não sabe o que quer de profissão. Sim. Eu decidi a minha profissão a partir do momento angustiante, que foi assim, eu olhava para o lado, um colega queria medicina, o outro queria engenharia, o outro queria isso e tal, e eu dizia, eu não queria nada, né? Eu não queria nada assim de curso, não tinha ideia disso, né? E foi chegando no final do ano, eu estava na segunda série do ensino médio, e eu disse assim, eu vou parar de pensar nisso e eu vou olhar ao meu redor o que é que eu acho massa as pessoas fazerem.
que é que eu acho massa as pessoas fazendo aqui, o que é que eu acho... Né? E aí, dentro de pouco tempo, eu descobri que queria ser professor. Porque eu olhava, por exemplo, para a mãe, né? Não sei se você conhece minha mãe. Conheço, né? muito bem. Eu olhava para minha mãe, professora, e eu olhava aquela mesa ali cheia de livros. E eu olhava e disse, meu Deus, mas como minha mãe trabalha, né? E era recortando aquele, não tinha computador, internet. Sim. Nessa época. E ela recortava aquilo para montar uma aula. E a maneira como os alunos tratavam ela, e a maneira como ela lidava com a profissão, totalmente orgulhosa, né? E eu dizia, poxa, minha mãe é feliz sendo professora, né? E aí teve um professor também, né, que hoje é nosso amigo, o professor George, que aí numa segunda-feira de manhã ele foi dar as 2 primeiras aulas de história. E foi um dia que ele tava assim, daquele jeito, né? E foram 2 aulas assim extraordinárias. E eu olhava assim, né, para George. Eu dizia, poxa, eu quero ser professor de história, né? Eu quero ser professor de história. E eu descobri o que é que eu queria para minha vida parando e não acelerando. Eu descobri o que eu queria para minha vida dizendo assim, olha, eu vou observar aqui ao meu redor o que é que está acontecendo. E foi uma feliz escolha. Foi uma feliz escolha. Me preocupa muito o que está acontecendo hoje em relação a essa pressão em cima dos adolescentes. A gente esquece que essa galera que está no ensino médio tem entre 14 e 17 anos de idade. Isso. Né? Totalmente Então, imaturos. E é natural esse erro. Né? Eu vejo muitos pais cobrando dos filhos uma maturidade de adulto, sendo que o filho tem 15 anos, 16 anos de idade. Então, gente, a gente precisa colocar o pé um pouquinho no freio, porque senão a gente vai voltar para o período medieval, onde as crianças elas não eram tratadas como criança. A gente precisa voltar a tratar a criança e adolescente como criança e adolescente. Então é absolutamente normal que um adolescente de 16 anos tenha dúvidas sobre o que quer fazer. Sim, sim. Você empurrar uma disciplina de projeto de vida num aluno de 14 anos de idade, esperando que ele já tenha traçado 50 anos da vida dele, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Eu tenho 39 anos de idade. Se você me perguntar hoje o que é que eu quero da vida, eu não vou saber responder, porque eu quero muita coisa. Eu quero muita coisa, né? Então, eu sou casado, eu tenho um filho, eu tenho, né, mais de uma graduação, e eu quero fazer outras coisas, porque eu tô vivo. Claro. Né? Quem sabe eu não faço até psicologia, né? Ano que vem. Meu né? sonho. Então, assim, colocar para aquele aluno de 14 anos, numa disciplina de projeto de vida, que ele tem que traçar toda a vida dele com 14 anos de idade, assim, eu acho um exagero. E ainda cobrar, né? Que, saiu do ensino médio, terminou a 3ª série do ensino médio, já quero que você passe. Eu trabalho muito isso, eu atendo muitos adolescentes, eu vejo muito esse nervosismo, essa ansiedade, medo, insegurança, né, dos adolescentes em torno dessas expectativas que os pais geram muito em torno deles. E quando estudam numa escola particular, então parece que isso piora, né? Parece que a gente também vê muito esse lado de que na escola particular a cobrança é maior, porque a exigência também é muito maior, mas na escola pública existe esse manejo mais leve, digamos. E aí eu já fiz muita palestra em escola também, Deusmar, e era uma coisa que os alunos sempre me questionaram, na questão de que os alunos da escola particular, eles tinham mais acesso, eles tinham mais possibilidades de passar. E eles que estavam na escola pública, por mais que esse ensino fosse integral, né, que é manhã e tarde, eles não alcançariam aquele lugar. Né? E eu queria ver o seu ponto de vista sobre isso, para que você também pudesse deixar essa orientação para esses alunos, tanto de rede pública quanto de rede privada, em torno do conhecimento em si e daquele alcance que eles precisam ter em torno de uma profissão. Isso é um problema que vai além da educação. Né? Quando a gente fala da diferenciação entre a rede pública e a rede privada, é um problema que vai para além da educação. Por quê? Eu vou pegar o exemplo aqui de Patos. Vou pegar o exemplo aqui da cidade de Patos. Você tem 90% da equipe da rede privada aqui em Patos também é professor da rede pública. Né? Então, assim, não é qualidade de professor. Então, por que as escolas privadas
elas têm um desempenho melhor do que as escolas públicas. Primeiro, não é o professor que dá uma aula diferente, não é o professor que não se esforça. Isso vem de uma conjuntura social e econômica. Então, muitas vezes, aquele aluno que está ali na rede pública, ele tem a mesma aula que o professor dá na escola particular, ele dá na escola pública. O problema é que aquele aluno, muitas vezes, que está na escola pública, ele tem que trabalhar para poder ajudar das despesas de casa. Ele está vindo de casa com uma conjuntura totalmente diferente. Então, muitas vezes, o aluno que está na rede privada, ele tem acesso à escola de idiomas, desde cedo, ele tem acesso a reforço escolar, né? Ele tem acesso, desde o início, por exemplo, a isoladas, né? A um apoio socioemocional, que muitas vezes esses adolescentes da rede pública não conseguem ter. Né? Então, não é questão de equipe. As gestões são gestões boas, inclusive. Né? Então, essa diferenciação de resultados se dá muito mais por uma conjuntura econômica, né, do que uma conjuntura pedagógica. E nós temos um governo que vem fazendo, né, vem tentando resolver isso. Por exemplo, o programa Pé de Meia, que foi lançado recentemente, é uma iniciativa fantástica para quê? Para aquele aluno da rede pública, do ensino médio, ele possa ficar na sala de aula. Né? Ele tenha ali uma grana, né? Ele tenha ali R$200 por mês e mais 1.000 no final do ano, não só para que ele fique dentro da escola, mas que ele diga assim, poxa, eu não vou trabalhar, eu vou estudar. Eu não preciso trabalhar para conseguir uma renda extra para ficar aqui, né? Porque eu vou ter esse dinheiro para ajudar em casa, para comprar minhas coisas. Né? Então, é claro que vai resolver? Não vai resolver. Não vai. Você não vai resolver o problema da evasão. Mas espera-se que melhore esse desempenho. Então, você tem programas de incentivo, né, para que esse aluno fique da escola, como o programa Pé de Meia. Você tem salários mais atrativos para os professores. Então, o professor hoje, ele faz o concurso para a rede pública, porque ele quer ser professor da rede pública. A rede pública hoje paga um salário razoável. O professor que entra, por exemplo, hoje, na rede pública, dependendo da titulação dele, ele pode chegar a R$5.500, né, com uma carga horária ali de 20 horas. Então não é um salário ruim. Né? Então você tem uma equipe que está melhorando muito. Você tem programas que incentivam e que combatem a evasão. E eu acho que vai chegar. Né? Eu acho que vai chegar um momento que a gente vai ter condição, né, de colocar esse aluno da rede pública no mesmo patamar do aluno da rede privada. Né? Agora, infelizmente, nós vivemos num país que, para essas pessoas pobres, renegou o acesso e o direito à educação há muito tempo. Né? E nós estamos resolvendo. Como historiador, eu nunca vejo as coisas de uma maneira imediatista. Eu sempre vejo as coisas de uma maneira gradativa. A partir de uma evolução histórica. Sim. Por exemplo, na década de 90, nós não tínhamos vaga para todo mundo na rede pública. Quem é mais antigo aqui em Patos sabe que na década de 90 você tinha que pegar uma fila, para quem queria estudar, por exemplo, no Monsenhor Vieira, no CEPA, você tinha que pegar uma fila de madrugada para conseguir uma ficha para tentar a vaga. As escolas estaduais aqui tinham um provão para poder entrar. Na década de 90, resolvemos a questão das vagas. Hoje tem vaga para todo mundo. Resolvemos isso. No início dos anos 2000, né, e até ali 2010, você tinha um problema de estrutura. Então, as escolas públicas, grande parte delas eram caindo aos pedaços. Resolvemos essa parte também. Então, você pega, por exemplo, grande parte das escolas aqui em Patos são escolas reformadas e grande parte delas ou estão climatizadas, as salas, ou estão em processo de climatização. Vamos resolver essa questão da estrutura, segundo passo. E aí a gente está cada vez mais preocupado com a qualidade desse ensino. Sim. E esse é o grande desafio. Você não vai resolver em 1 ou 2 anos. Né? Mas a expectativa é que com mais investimentos na educação básica a gente consiga resolver isso.
O mês de outubro está chegando ao fim e como foi especial trazer para vocês informações valiosas sobre o câncer de mama no quadro Fala Onco, com a médica e oncologista clínica doutora Lidiane Guimarães. A série especial do Outubro Rosa fez vários alertas importantíssimos para todas nós mulheres sobre a prevenção, diagnóstico precoce e tratamento da doença. Com toda a sua expertise e autoridade da área, a médica doutora Lidiane Guimarães, que também é diretora do Centro de Oncologia H+Onco, vai conversar agora com a gente sobre a importância de colocar todas essas orientações que foram repassadas ao longo desse mês em prática, sem esquecer que os cuidados são o ano inteiro. Oi, Daisy! Muito feliz nesse Fala Onco conversar com vocês sobre Outubro Rosa durante todo esse mês. Falar sobre o câncer de mama, falar sobre prevenção, falar sobre diagnóstico, foi muito bom. Vou dizer uma coisa muito sincera. Quando você pensa todo o trabalho que a gente tem de estudo, de estar aqui conversando com vocês, de ter essa habilidade de gravar vídeos, me vem na minha mente, se pelo menos uma única mulher ter sido impactada pelo que a gente conversou, sobre todas as informações que a gente falou aqui, se uma única mulher foi lá, tem mais de 40 anos, foi fazer sua mamografia, deu a ela uma chance de cura, porque ela estava na casa dela sem nem pensar nisso, e a gente, com o poder da televisão, entrou na casa dela, ela escutou a gente falando sobre mamografia, sobre detecção precoce, e fez a sua mamografia, e detectou um câncer, que é algo que ninguém quer. Se aconteceu, que seja detectado precocemente. Essa é a função de nós, nós médicos, de pessoas que têm informação. É levar na casa das pessoas, é numa conversa, num consultório. Às vezes as pessoas me param na rua e aí, doutor, eu vi seu programa, sobre isso, como é que eu posso fazer? E assim, eu fico muito feliz que vocês escutam, estão vendo o nosso programa e sendo impactados por ele, mudando a sua trajetória de vida. Então, Daisy, eu fico feliz com isso, da gente dar informação às pessoas. Câncer de mama é bem prevalente, a gente pode mudar essa realidade. Acho que detectar, ter hábitos saudáveis, tentar fazer atividade física, tentar ter cuidado na sua alimentação, ter cuidado na bebida alcoólica, tabagismo, isso tudo modifica. Faz a sua prevenção, faz a mamografia. Teve vários eventos esse mês sobre conscientização. Mas lembra, Outubro Rosa é apenas um mês, nós temos 12 meses durante o ano, então são 12 meses de cura, ou seja, mês que você vai cuidar da sua saúde, que seja a sua saúde da mama, a saúde ginecológica, que seja a saúde da sua pele, de olhar, usar protetor solar. Então, tudo isso, a gente falando precocemente, a gente não precisa tratar depois. E aí você consegue ter mais tempo de vida, mais tempo com a sua família, com seus filhos. Eu acho que é isso que a gente está aqui nesse mundo para isso, para ajudar pessoas. Eu fico muito feliz com o Fala Onco, ele me dá a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Obrigada. É isso, Daisy. A gente se vê agora no mês de novembro com várias novidades. A gente vai falar sobre outros tipos de câncer e nos vemos na próxima semana. Um beijo. Muito obrigada, doutora Lidiane Guimarães, por todos esses esclarecimentos ao longo do mês de outubro e que todas as pessoas possam se cuidar veemente acerca da sua saúde. Deusmar, e já que você está tocando nessa vertente aí das escolas públicas, não poderíamos deixar de pontuar a questão das cotas, né? A gente percebe que ainda a gente vê muita gente que conseguem ser contra as cotas, que não aceitam, se revoltam, inclusive. E eu queria que você explicasse, de fato, qual é o sentido das cotas nas universidades. Bom, eu sou totalmente favorável às cotas, até por uma questão de justiça histórica. Sim, não é? sim. Então, primeiro que não é motivo de orgulho para nenhum país ter cota. Né? Então, se você tem cota, é porque você tem um problema que está enraizado. Nós chamamos isso de um problema estrutural. Né? A cota é uma condição temporária. Toda cota, gente, é uma condição temporária. Então, se você estabelece uma cota para aluno de escola pública, essa cota ela vai durar até a escola pública chegar no patamar desejado. Para quê? Para que você acabe com essa cota. Né? Então, se você tem uma cota racial, né? Então, se você tem uma cota para que negros, indígenas, eles tenham uma bonificação,
Então a gente vai trabalhando aqui para que essa universidade seja plural e para que as pessoas negras elas tenham a mesma educação que uma pessoa branca. Porque a gente não pode pensar a cota apenas sob o viés do benefício. Por que é que muita gente é contra, se colocam contrários às cotas? Porque eles só enxergam o privilégio. Só que você tem que enxergar além do privilégio. Você tem que enxergar a negativa desse acesso. Então, por exemplo, quando você estabelece uma cota racial no Brasil para que pessoas pretas elas tenham esse acesso a partir das cotas, é por uma condição objetiva. O Brasil teve quase 400 anos de escravidão. E aí não foram só 400 anos de escravidão, foram 400 anos de escravidão. E quando essa escravidão acabou, né, em 1888, foi negado a essa população qualquer forma de reinserção social. A primeira lei que inclui esse negro, né, na sociedade, ela vai ocorrer 100 anos depois do fim da escravidão. Muito tempo. Né? Então, assim, existia, por exemplo, na década de 60, a Lei do Boi. A Lei do Boi, ela estabelecia cotas para que filhos de fazendeiros ricos, brancos, pudessem entrar nas universidades sem fazer prova. Né? Então, esse privilégio no Brasil, ele sempre foi um privilégio branco. Né? Então é mais do que justo que hoje, como forma de reparação histórica, você torne as universidades mais plurais, mais diversificadas. Né? Então, chegou no momento em que essas pessoas pretas elas estão tendo acesso à educação da mesma forma que as pessoas brancas, então você vai lá e acaba com as cotas. Agora, antes disso, não. Você entrava numa universidade há 20 anos atrás, praticamente não havia pessoas negras nas universidades. Né? Eu terminei, por exemplo, um curso de Direito na UFCG, né? E eu já vi uma universidade mais plural ali. Você já tinha uma universidade mais plural. Quem estudou, né, eu peço que você faça agora uma reflexão. Há 20 anos atrás, quando você fez o seu curso superior, quantos professores negros vocês tinham? Quantos colegas negros vocês tinham? Né? Então a universidade no Brasil ela foi historicamente branca. De 2003 para cá é que ela vem num processo de maior diversidade. Né? Então, assim, nós temos uma dívida histórica, né? Essa dívida histórica ela não vai ser paga com cota. Essa dívida histórica ela vai ser paga com combate ao racismo, com punição àquelas pessoas racistas. Ela vai ser paga sendo oferecido a educação de qualidade para ambas as raças, as etnias. Né? E não adianta, pessoal, aquela conversinha mole de que porque a cota ela gera preconceito, porque nós somos todos iguais. Porque na prática não é assim. Isso. Uma pessoa branca, quando entra no supermercado, ela não é seguida. Então é muito cômodo para a gente que é branco dizer que, olha, nós somos iguais e tal. Mas os efeitos sociais são diferentes. Muitos. Não é? Então, só quem sabe de fato o que é o racismo é uma pessoa preta. Ela que vive isso no dia a dia. Né? Eu, como uma pessoa branca, eu não tenho condição de dimensionar o que é o racismo. Né? Eu, como homem, eu não tenho condição de dimensionar o que é o machismo estrutural que nós vemos na sociedade. Só a mulher que sabe disso. Sim. Né? Então, a cota, gente, é parte de um processo. Ela não é o processo em si, ela é parte de um processo de reparação social. Né? A educação ela é cheia desses exemplos. Eu posso citar aqui Machado de Assis. Machado de Assis é o maior escritor brasileiro. E durante décadas, Machado de Assis teve a sua imagem deturpada. Por quê? Porque Machado de Assis era negro. Machado de Assis era negro. Né? Só que era o seguinte, era um negro talentoso. E chegou num momento que as pessoas não tinham como esconder a genialidade de Machado de Assis. E passaram a retratar Machado de Assis como branco. Recentemente, né, é que a galera
Poxa, mas espera assim, por que é que os livros e os jornais da época embranqueceram Machado de Assis? Racismo puro. Né? Então as cotas é uma forma de reparação histórica e uma reparação histórica justa. Que bom, bem explicado e que vocês possam entender isso, né? Eu, inclusive, já vou fazer a sugestão de pauta para você entrevistar Lucas Silva, não é? Sim. Lucas, que é médico, né? Patoense, sim. Não é? E além de médico, sanfoneiro, artista popular, e ele vai poder falar, né, sobre isso com muito mais propriedade, né? De vez em quando ele vem a Patos. Lucas, olha, já coloquei aqui a sugestão de pauta, de pauta, viu? Exatamente. Deusmar, você acha que a tecnologia tem atrapalhado esse desempenho escolar hoje dos alunos do ensino médio? Porque os adolescentes eles estão mais imersos na tecnologia, né? Então, naturalmente, a gente vai perceber que eles estão mais conectados. Isso tem diminuído o desempenho escolar deles? Tem diminuído eu não diria diminuído o desempenho escolar, mas... Eu falo de notas mesmo, porque muitos têm reclamado, né, que 1, 2, 3 está rolando. Eu não diria do desempenho escolar como um todo, mas eu diria que o conhecimento ele está sendo prejudicado. Uhum. Primeiro, que as escolas, quando eu digo as escolas brasileiras. A educação brasileira, ela está batendo cabeça em relação a isso. Então, assim, a gente precisa admitir quando nós não estamos dando a devida solução, a gente não está se preocupando em resolver o problema. Eu vou dar um exemplo aqui. Falamos muito em tecnologia. Até pouco tempo atrás, escola boa era a escola que tinha notebook, tablet e tal. A gente se perdeu nesse modelo. Não é? Então, hoje, escola boa é a escola que proíbe celular. Não é? A gente deve proibir ou não o celular. A gente sabe que tem um problema em relação ao uso excessivo de telas. Mas até pouco tempo atrás, as escolas boas, elas eram aquelas escolas que ofereciam material digital. Então você ia matricular seu filho na escola, olha, o nosso material didático aqui, ó, o aluno vai receber um tablet e ele vai olhar tudo aqui pelo tablet e tal. São Paulo, recentemente, há um ano atrás, São Paulo falou em abolir livros didáticos. Sim. Né? Então, assim, eu tenho que definir, né, o que é que eu quero. A gente não definiu isso ainda. Isso precisa ser definido. Né? Isso precisa ser definido. A escola boa é aquela escola que oferece tablet e notebook, ou aquela escola que mantém aquele sistema de incentivo à leitura física, né, e tudo mais. A gente não tem uma educação digital no Brasil, a verdade é essa. Né? Eu estou discutindo aqui, de um lado, a proibição do uso do celular, e do outro lado eu não estou colocando em prática aquilo que a BNCC diz em uma das suas competências, que é a educação digital. Eu proíbo o uso do celular ao mesmo tempo em que não ensino esse meu aluno a identificar, por exemplo, a notícia falsa. Sim. Né? Então, assim, eu tenho que definir, dentro da educação digital, o que é que eu quero para esse aluno. Esse é o primeiro ponto. Então, a primeira parte da minha resposta é isso. A educação brasileira ainda não conseguiu, né, um consenso no que fazer em relação à utilização da tecnologia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte. O aluno, ele acha que isso aqui é conhecimento. Não é. Existe uma diferença grande entre informação e conhecimento. O que esse aparelhinho aqui fornece para a gente é informação. Né? A informação é uma coisa rasa. Ela é uma coisa bem rasa. O conhecimento é quando você aprofunda essa informação. Então, tratar tudo aquilo que você vê aqui no TikTok, no Instagram, como sendo verdade absoluta e como sendo conhecimento, vai levar a gente para o buraco. E as pessoas acreditam nisso. Né? Porque falta uma educação digital. Isso mata a democracia. Sim. O que é que isso tem a ver? Né? A partir do momento que você acredita em tudo que está aqui, você não escolhe o candidato, seja A, B ou C,
pelas propostas Isso. ou pela capacidade legislativa. Você tem mentiras que circulam aqui facilmente. Né? Exatamente. Mercado financeiro, por exemplo, uma série de postagens que ocorre aqui. Fique rico em um ano, né? Tenha seu primeiro milhão antes dos 30. Fazendo o quê? Sim. Né? Então, assim, a gente precisa de uma educação digital. Fora os jogos, né, Deusmar? E a aposta, que também tem crescido muito e tem adoecido muito as pessoas, levando até mesmo ao suicídio, né? Ao endividamento ao extremo, à desestruturação que a gente percebe hoje, que tanta gente tem sido acometida por esses joguinhos que muitas vezes são vistos como tão inocentes, né? E não tem nada de inocente nisso, né? Por exemplo, a paixão pelo futebol no Brasil está sendo substituída pela paixão pela bet. Né? Então você chega... Cara, vou botar a camisa do meu time e vou assistir um jogo de futebol. Não, eu vou tentar adivinhar quantos escanteios acontecem. Eu vou tentar adivinhar quantos cartões amarelos irão sair durante o jogo para poder ganhar naquela aposta ali. Então, você está assistindo um jogo de futebol do seu time, não. Você está acompanhando 8 jogos ao mesmo tempo, porque você apostou aqui em 8 jogos, aqui ao mesmo tempo. E aí manipulação de resultado, corrupção, né, e uma série de outras coisas que surgem a partir dali. É preciso que haja uma educação digital. É preciso que a gente seja menos emocionado. Né? Aparece uma pessoa falando aqui, a gente já acredita em tudo que está aqui. Eu digo muito, gente, usem a lógica. Usem a lógica. Aparece uma pessoa aqui no Instagram dizendo que conseguiu fazer em 6 meses, 10 milhões de reais na internet. E aí vai ensinar você a ser milionário. E aí, para você poder ser milionário, você tem que comprar o curso dele de R$ 29,90. Gente, se um cara conseguiu fazer 10 milhões de reais em 6 meses na internet, você acha que ele ia se preocupar em parar, gravar um curso de R$ 29,90 para vender para você, ensinando você a ser rico, para no final, se você não ficar rico, ele falar assim, não, olha, não deu certo para você porque você não se esforçou o suficiente para isso. Ou então eu já tenho outro curso para oferecer. Ou então é porque você não fez o meu curso Mega Power. Né? Exatamente. Ou porque você tem que fazer o Ultra Power. Né? Então, gente, uma pessoa que ganha 10 milhões de reais em 6 meses na internet, ela não vai estar preocupada em gravar um curso para tirar R$ 29,90 de você, não. Ela vai usar todo o tempo dela para fazer mais 10, mais 20 milhões. A gente tem que parar de acreditar nessas bobagens, no enriquecimento fácil. Não é? Essas pessoas estão ricas exatamente por isso, porque elas vendem soluções fáceis para problemas complexos. Eu digo muito isso aos meus alunos. Não existe solução fácil para problema complexo. Exatamente. E a internet vende isso. Com certeza. Deusmar, em torno da pressão que as escolas fazem aos alunos para que eles passem no Enem, como é que você enxerga essa pressão? Essa pressão, ela vem dos professores, ela vem da gestão, ela vem de toda uma sociedade mesmo que faz com que você pare e pense, e tenha certeza, inclusive, de que você precisa passar de primeira quando você termina o ensino médio. Você percebe essa pressão que as escolas colocam, inclusive em vocês, professores? Essa pressão, ela não vem de um lugar só, né? Ela vem de vários lugares, né? Ela vem do próprio aluno, né, que quer passar, quer ir para a universidade, quer construir sua carreira. Ela vem dos pais, que fazem um sacrifício para poder matricular o filho na escola e quer que aquela escola dê resultado, e a escola quer satisfazer também o cliente, né? Então, assim, é uma pressão generalizada. Né? Então essa pressão ela vem de lugares diferentes, e por isso que você precisa ter uma cabeça boa para lidar com diversas situações. Por exemplo, você tem que saber, você vai estudar numa escola, né? Então como é o sistema daquela escola, né? Você vai ter aula quantos dias, é integral, não é integral, né? Quantas químicas tem, quantas físicas tem, quanta história tem, né? Então assim, como é aquela escola, assim, tem projeto extra. A escola se inscreve normalmente em Olimpíadas, né? A escola tem uma biblioteca. Então, assim, essa pressão, ela vem de vários lugares diferentes, mas uma coisa que é interessante, a gente escuta pouco o aluno. Isso. A gente escuta pouco o aluno. Os pais, eles só são chamados na escola, muitas vezes, quando é
para algum tipo de reclamação. Sim. E eu digo muito isso nas formações pedagógicas que eu ando através dos municípios, né? Eu digo, poxa, se um aluno faz um feito extraordinário, chama os pais também para elogiar esse aluno. Eu digo muito isso, né? Então, digamos assim, um aluno ele tem uma trajetória, assim, ele só tira 4, 5, 3, 2, 4, 5, e aí de repente ele chega num bimestre que ele encaixa 8, 9, 8, 9, 8, 9. Cara, que crescimento massa, né? Então chama os pais para dizer, olha pai, olha mãe, você viu aqui que é evolução fantástica, né? Você viu que é evolução fantástica, né? O aluno ele vive sendo colocado para fora de sala de aula. Aí passa 2 meses que ele não foi colocado para fora de sala de aula. Chama os pais e chama o menino, ó, a gente tá passando aqui para dizer que massa, 2 meses que você tá se comportando bem e tal, né? Então assim, é uma forma de você diminuir essa pressão que muitas vezes coloca a escola como inimigo do aluno, o pai como inimigo do aluno, né? Porque todo mundo quer o bem desse adolescente, né? Só que muitas vezes aquele que eu quero não é o que ele quer. Então a gente precisa estar conversando sobre isso, né? Sempre. Então essa pressão ela vem de vários lugares diferentes, porque a escola quer o resultado para entregar ao pai, que faz o sacrifício para colocar o filho naquela escola ali. Então por isso que precisa ter toda uma conversa, né? Para que esses objetivos eles sejam discutidos, né, com todo mundo. E eu falo isso porque eu atendo muitos adolescentes e eu vejo muito essa demanda de reclamação deles dizendo, olha, é uma palavra e Enem. É 2 palavras e Enem, 10 palavras e Enem. Então, eles já têm aquela cobrança de estarem ali o tempo todo, sendo cobrados, principalmente no ensino médio, que muitas vezes 3 químicas, 3 físicas, 3 matemáticas, 3 português. Então, muitas vezes eles não têm nem um cognitivo adequado para se organizar para isso, né? Por isso que muitas escolas têm feito cronogramas para que eles, pelo menos, tentem se organizar. Mas essa pressão da fala em si, de, olha, isso aqui vai cair no Enem, isso aqui, no entanto que eles poderiam dar essa leveza maior, entender que o conhecimento é o conhecimento, independente se você usar ele para o Enem ou não. Sim, e as pessoas complicam muito as coisas, né? Poxa, como é que você estuda para o Enem? Eu vou comprar um cronograma. Sim. Não, gente, você faz prova na escola. Exatamente. Você faz prova na escola, então você vai fazer o seguinte, o Enem ele tem, você vai fazer o seguinte, olha, o Enem ele tem a prova de Ciências Humanas, ele tem a prova de Ciências da Natureza, tem a prova de Matemática, né, tem a redação, né? Tem a prova de Linguagens. Cara, você vai pegar as suas provas. Quais são as notas maiores que você tem, as notas menores? Sim. O aluno, ele entende que o desempenho dele é melhor em quais áreas? Então isso é óbvio, né? Você vai sentar, você vai dizer assim, eu vou estudar o que mais? Eu vou estudar aquela área que eu tenho um desempenho menor. Então, se eu estou, por exemplo, aqui na escola, estou assistindo aula aqui com o meu professor, né? E eu consigo entender aqueles conteúdos, tirando dúvida em sala de aula, estudando um pouco menos fora de casa. Então, não é que eu vou deixar essa disciplina de lado, né? Eu vou pegar aquelas áreas que a minha dificuldade é evidente. Sim. Então, se eu tenho, por exemplo, se eu não consigo escrever um bom texto, eu vou ter que me esforçar para escrever um bom texto. Você não consegue entrar num curso hoje se você não fizer uma redação razoável. Então você tem que fazer isso. E muita gente tem medo, né, Deusmar, da redação. Sim, sim. Né? Morre de medo, porque a redação ela tem uma pontuação muito alta. Né? O que você poderia dizer para uma pessoa ela perder o medo de fazer uma boa redação? Escrever. Ela tem que ler e ela tem que escrever. Né? A proposta de intervenção mostra o quão você está antenado naquilo ali. Né? Então, você não pode simplesmente se fechar nisso aqui. Sim. Às vezes a gente passa 3, 4 horas aqui. Né? Então, o que o Enem quer, pessoal, é que você tenha ali a oportunidade de, a partir da sua carga de estudo, né, da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, que você tem o básico ali. Sim. É o básico. Né? Então, você não faça um bicho de 7 cabeças disso, não.
São 5 competências que você precisa desenvolver ali no texto, né? Cada competência vai avaliar uma coisa específica, proposta de intervenção, as questões gramaticais. Leia, mergulhe, né? Mergulhe. Não dá para ler tudo. Não dá para ler tudo, né? Mas tem determinadas coisas que sempre vem caindo, né? Entenda um pouco de regionalismo, né? Tenha contato dentro das suas possibilidades com a literatura nacional. Peguem livros que trabalhem com um contexto maior. Então, por exemplo, você pode ler o 15 da Raquel de Queiroz, que é um livro curto, vez por outra cai. Você pode ler Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que é um livro curto e impactante, né, que fala sobre o nosso povo, nossa história, né? Então, assim, você precisa ter um conhecimento um pouco mais amplo. Você precisa mergulhar nisso, né? Agora, isso não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Você precisa fazer com que esse processo seja natural. Quais são as áreas que você tem uma dificuldade maior ou uma facilidade? Você não precisa pagar, gente, 10 mil reais para uma pessoa identificar isso, não. Isso. Né? Então, assim, você faz simulado. Você faz simulado de graça na internet. Isso. E aí, qual é a sua pontuação? Poxa, minha pontuação é maior em ciências humanas. Mas em exatas é complicado. Então, quais são os assuntos que mais caem em exatas? Então, eu vou focar nisso aqui. E vou mantendo nas outras áreas. Né? Então, assim, é uma prova. Você tem que entender que é uma prova desgastante fisicamente demais. Sim. Você tem que estar preparado fisicamente. Também. Você tem que estar preparado emocionalmente. Sim. Mas sabendo que aquilo é parte de uma trajetória e não o fim do caminho. Exatamente. E chegamos ao final de mais um podcast. Esse assunto maravilhoso, a gente passaria horas aqui conversando, porque ainda tinha muita pauta para esse programa, mas o nosso tempo já deu. E eu quero que você deixe para a gente, Deusmar, para as pessoas que vão fazer o Enem agora, nesse próximo fim de semana, nos dias 3 e 10 de novembro. Eu quero que você deixe uma mensagem, né, para essas pessoas, para que elas possam entender sobre esse processo, que ele não é só um processo doloroso, não é um processo que você tem que sofrer, não, mas que você pode ressignificar a partir de tudo aquilo que você já consegue viver até hoje. Reta final do Enem, pessoal, relaxem, né? Relaxem. Você vai pegar agora essa semana, né, domingo, nós teremos a prova de Humanas, Linguagens e Redação. Então, você vai estudar essa semana. Você vai estudar. Você vai pegar questões que falem sobre temas mais contextualizados. Não adianta, nessa reta final, você pegar questões específicas sobre assuntos específicos. Procure resolver questões que falem sobre temas diversos. Então, por exemplo, na área das ciências humanas, quais são as questões na área das ciências humanas que podem cair também na questão de linguagens? Então, tente ampliar isso. Pegue temas atuais, que sempre são uma boa pedida na redação. Por exemplo, questões ambientais. Vai cair, de alguma forma, as questões ambientais. Então, tente entender algumas questões ambientais de uma forma mais geral. A parte de produção, de economia brasileira. É algo interessante também, né? Qual é a base da economia brasileira? E aí você pega a parte agrícola, você pega a parte industrial. Entenda aquilo que é básico. Né? No dia anterior à prova, não vá se desesperar, querer aprender tudo que você não aprendeu até agora. Isso. Escolha um filme que você quer há muito tempo assistir e assista esse filme no sábado. Combine para sair comer uma pizza com os amigos. Mas no sábado que antecede a prova Sim, para relaxar. Você vai conversar, você vai relaxar, você vai dividir ali expectativas. Sim. Então, assim, não adianta você pilhar no dia que antecede a prova. E aí você faz esse processo, senta um pouco, descansa, descansa, para no domingo você estar bem, e sentar ali e fazer uma boa prova. Então, são 2 domingos. É uma prova muito cansativa, inclusive eu sou um crítico. Eu acho que deveria diminuir a quantidade de questões. Porque, para você ter uma ideia, domingo, os alunos vão fazer 90 questões e uma redação.
né? Então é uma prova que não é só de... Não mede só o conhecimento, mede também a sua capacidade de tranquilidade ali. Sim, sim. De resistência, né? De resistência. E eu sou contra isso. Eu acho que você deveria diminuir no mínimo 15 questões de cada área. Ali, para que o aluno possa fazer de maneira mais tranquila. No mais, pessoal, relaxem. Né? É uma prova que acontece todo ano. Tá bom? A gente está torcendo, claro, para que vocês sejam aprovados agora. Tá bom? Mas tem um ano que vem também. Tá bom? Tem um ano que vem também. Entre para fazer a prova sabendo que você tem uma coisa a seu favor, que é o tempo. Né? E você tem o tempo, você tem sua saúde, né? E a gente deve agradecer muito, né, pela saúde e pelo tempo que nós temos nesse sentido. Exatamente. Tá bom? E aí, boa prova, né, para vocês. Contem com o nosso apoio. Quero agradecer muito o convite, né, Deise, para cá. Nós que agradecemos. Para quem não entendeu, né, eu perguntei se ela conhecia minha mãe, porque a minha mãe é a mesma mãe dela, né? Nós somos irmãos, né? E já fazia um tempinho que a gente vinha combinando aqui. É um prazer poder estar desse outro lado da bancada, né? Porque normalmente eu estou ali, né, apresentando o programa Fundos Cultural, mas muito bom, né, essa conversa, muito bom a desenvoltura, né? Vida longa para esse programa Fique Bem, que é realmente um programa essencial aqui, que trata de temas tão importantes. Bom, um abraço, pessoal. Então, agradecemos demais, Josimar, a sua presença. Foi muito enriquecedor todos os esclarecimentos que você pôde nos dar. E espero que tudo dê certo para vocês, que vocês possam fazer uma prova muito tranquilos, que sejam muito pacientes também, gente. Desacelerem nesses dias, né? Entendam que é só uma prova e que se não der certo agora, depois vocês vão tentar novamente. E eu conto com a audiência de todos vocês. Eu quero que vocês compartilhem esse podcast maravilhoso para todos esses adolescentes e para todos os adultos também que vão fazer essa prova do Enem nos dias 3 e 10 de novembro, para que vocês possam ficar tranquilos, que entendam sobre esses processos, da importância de toda essa expectativa e essa realidade também que o Enem gera em toda as pessoas que vão fazer essa prova. Então, eu quero que vocês compartilhem esse programa pelas nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook, e que façam bom proveito de todo esse conteúdo que foi gerado nesse programa de hoje. E espero vocês no nosso próximo podcast. Até lá! A economia da Paraíba decolou. A previsão de crescimento do PIB estadual é de 6,8%. As vendas do varejo também tiveram uma das maiores taxas de crescimento do país. 6 resorts estão se instalando no polo turístico Cabo Branco e Campina vai ganhar seu grande centro de convenções. Somos o estado mais competitivo do Nordeste e as obras da Ponte do Futuro começaram e vão transformar toda a região. Novos investimentos, mais oportunidades para os paraibanos. Governo da Paraíba. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Olha quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, Falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, é empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, esse eu confio. Trabalho, faculdade, que fazes? Que fase. Leve a vida numa Honda, Nova Bis e Elite.
Novo Tigo 8 Pro. A excelência tecnológica com novo e fascinante design. Esqueça tudo o que você já viu e venha conhecer a 8ª maravilha do mundo, melhor ainda. Venha para o mundo do bom gosto, da exclusividade, do luxo e da melhor tecnologia do mundo. Patos tem um novo conceito em saúde, em um espaço para cuidar bem de você. A Sedare Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedare dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedare com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria, doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedare Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você.